Permita-me agora fazer uma revisão quanto a elementos na língua portuguesa que garantem a quebra de uma concisão ou a quebra de uma linearidade. Vejam só. Eu pergunto a você, inicialmente, quais são os termos essenciais. E aí você vai me dizer que é o sujeito, obviamente, e o seu predicado. Não é isso? Sujeito e predicado são os termos essenciais, via regra geral. Mas só que a língua não trabalha apenas com termos essenciais, né? Você tem o quê? Você tem termos integrantes, não é isso? E você também tem termos o quê? Acessórios. Ok? Termos integrantes e termos acessórios. Pois bem. Os termos integrantes e os termos acessórios são os termos que irão quebrar a linearidade da língua. Os termos essenciais, eles respondem pela condição linear da língua. Os termos integrantes e os termos acessórios quebram a linearidade. Tanto os termos integrantes quanto os termos acessórios irão estar quebrando essa condição linear. Como? Deixa eu mostrar. Vamos à tela. Eu digo assim para você. O rapaz, vamos começar com um exemplo bem simples. O rapaz chegou. Você tem o emprego de termos essenciais da oração. Você tem um sujeito e você tem um predicado. Não é isso? Sujeito e predicado. Ora, os termos integrantes e os termos acessórios ou irão entrar no sujeito ou irão passar a fazer parte do predicado. E isso garante a você desenvolver esses termos essenciais. Então, se eu digo o rapaz chegou, eu não tenho o que eu afirmo de maneira desenvolvida. Mas se eu quiser desenvolver, eu diria para você, o homem ou o rapaz que conhece as técnicas, o homem ou o rapaz que conhece as técnicas, chegou para garantir a divisão do setor. Esses termos que eu estou usando, que conhece as técnicas, é uma oração que tem pronome relativo. Esse que, antes do verbo conhecer, é pronome relativo, dando início a uma oração subordinada adjetiva. Esse que é um pronome relativo, dando início a uma oração subordinada adjetiva. Então, a oração subordinada adjetiva, ela é um instrumento, devemos entender dessa maneira, é um instrumento que eu utilizo para desenvolver o meu sujeito. Assim como você diz, chegou para garantir a divisão do setor. Para garantir a divisão do setor, isso é uma oração subordinada adverbial final, que é um outro instrumento usado para desenvolver o meu predicado.
Daqui a pouco eu chego à dimensão de texto. Mas veja como a língua funciona. Então, o tópico frasal, ele vai tomar a posição de termos essenciais. Entende o que eu quero dizer? Está entendendo? Quando você vai construir tópicos frasais, você deve tomar, comparando com o que eu estou declarando, você deve tomar a posição de formas sintéticas, formas apocopadas, formas não desenvolvidas. E formas não desenvolvidas são formas sem, praticamente, termos essenciais ou sem termos acessórios ou integrantes. As formas sintetizadas, apocopadas, resumidas, que eu tenho que empregar no meu tópico frasal, em cada tópico frasal, são formas que se assemelham aos termos essenciais. Então, eu não posso me utilizar de termos integrantes, na mesma dimensão, entenda. Não posso me utilizar de termos acessórios, enfim, não posso me utilizar de ferramentas que garantam o desenvolvimento. Só que eu não estou lá com uma frase. Eu estou numa dimensão maior. A dimensão maior exige que eu entenda como ferramentas que partem para desenvolver algo sintético, tais como comparações, exemplificações, relações de causa e consequência, citações, enumerações, está percebendo? Hipóteses. Essas ferramentas servem como os termos integrantes e os termos acessórios servem para desenvolver o que é sintético. Então não tem sentido na composição textual o candidato se utilizar de termos que geram uma quebra do que é essencial, trazendo o desenvolvimento do que é essencial. Traga o que é essencial na composição dos tópicos e na composição do desenvolvimento dos tópicos seria o oposto. Na composição do desenvolvimento dos tópicos, você que vai entrar com o equivalente a esses termos essenciais, o equivalente a esses termos essenciais, ou o equivalente à quebra do que é essencial. A quebra do que é essencial, que seria o equivalente aos termos o quê? Integrantes e termos acessórios. Deixa eu dar uma maior condição sólida ao que você está observando comigo. Veja. Isso aqui pode crescer mais ainda. O rapaz que conhece as técnicas, cuja eficiência já foi comprovada. Se eu chegar com mais informações, o rapaz que conhece as técnicas, vou lá, cuja eficiência já foi comprovada. Veja, cuja eficiência já foi comprovada. Eu joguei uma outra oração subordinada adjetiva para agora o referente técnicas. E eu não cheguei ao predicado ainda. Então, o rapaz que conhece as técnicas, cuja eficiência já foi comprovada, chegou para garantir a divisão do setor. Veja que meu texto está crescendo. E é essa a postura que você tem que tomar. Então, se eu der uma comparação com a produção de texto, eu diria que o tópico frasal seria o rapaz chegou. A quebra desse tópico frasal, ou seja, a quebra dessa síntese, seria entrar com ferramentas que
que garanta o desenvolvimento desses termos essenciais. E aí eu estou usando quem conhece as técnicas, cuja eficiência já foi comprovada, e no predicado para garantir a divisão do setor. Só que, se eu quiser quebrar o tópico frasal num texto e não numa frase, os recursos não seriam, os instrumentos não seriam esses. Ou seja, orações subordinadas adjetivas, aposto, agenda passiva, objeto direto, objeto indireto, complemento nominal, adjuntos adverbiais. Não, 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 não. As ferramentas que quebram o que é essencial, ou seja, o tópico frasal, são essas aqui, ó. Vamos lá. O uso de descrição. O uso de um paralelismo, causa e consequência. Ok? O emprego de citação. De citação. Eu posso levar também um candidato para uma visão histórica. Eu vou fazer uma alusão histórica quanto a uma determinada referenciação. A enumeração também é uma outra ferramenta que vai garantir a quebra da condição essencial que está no tópico frasal, a enumeração. Comparações também é uma ferramenta que garantem a quebra da condição essencial do tópico frasal. O uso também de quê? De dados estatísticos garantem justamente o quê? O desenvolvimento do tópico frasal. Então, você não pode trabalhar em desenvolvimento do tópico frasal sem pensar nessas ferramentas. Descrição, causa e consequência, citação, alusão histórica, enumeração, comparações, dados estatísticos. Agora, isto é suficiente? Não. Não é suficiente. Quando você vai construindo essas sequenciais ferramentas na horizontalidade do seu texto, você se utiliza de conjunções ou de elementos de coesão que irão garantir o quê? Que irão garantir a imbricação na relação entre as ideias. E esses conectores, ou às vezes a reiteração de determinados termos, irão materializar no texto a sua intenção. Qual é a sua intencionalidade ao escrever? Então, quando você nos diz, por exemplo, vamos à tela mais uma vez, quando você nos diz, por exemplo, que o seu tópico frasal apresenta uma afirmação objetiva, e que o desenvolvimento deste tópico frasal viria com o quê? Viria com o uso de um conectivo mas. E em seguida, você surge com o quê? Com uma afirmação objetiva. Você já o quê? Já demonstra ideias contrárias. Eis uma afirmação, mas agora surge uma outra afirmação se opondo à primeira. Agora, você está o quê? Trazendo não um tópico frasal desenvolvido, mas você traz um tópico frasal não simples e sim composto, porque ele é constituído por duas afirmações.
O desenvolvimento só é iniciado quando você começa a justificar a oposição que há entre as afirmações. A justificativa da oposição que há entre as afirmações garante, sem dúvida alguma, o início do desenvolvimento. Depois você pode partir para o quê? Para dados estatísticos. Esses dados estatísticos, sem dúvida, colaborarão para o quê? Para justificar a oposição que há entre as afirmações objetivas. Depois que trouxer os dados, por que não chegar com uma citação? E aí você opta pelo quê? Por uma declaração do Supremo. Você pode também trazer à baila a voz de um especialista. Mas a justificativa é com objetividade. Os dados estatísticos já garantem a objetividade. A citação também você está ausente. E aí seu texto vai ganhando o quê? Autonomia. Você vai estar apenas na articulação que há entre. Depois que fizer a citação, por que não chegar com uma afirmação objetiva para concluir este parágrafo? Mais uma afirmação objetiva. E aí você tem um parágrafo desenvolvido. Eu quero que você compare, a partir da justificativa, esses são os instrumentos que garantem o desenvolvimento de quê? O desenvolvimento do tópico frasal. Assim como, vou mudar a tela para você ver, assim como, que conhece as técnicas cuja eficiência já foi comprovada, está sendo, cada uma, instrumento para desenvolver o sujeito rapaz. Assim como, para garantir a divisão do setor, é instrumento para desenvolver o predicado chegou. É como se eu tentasse trazer para você a ideia de que o texto, sem dúvida alguma, garante o emprego de termos essenciais. E esses termos essenciais estariam em dois ambientes do texto. Estariam na enunciação inicial, ou também conhecida como introdução. E os termos essenciais, ou as formas apacopadas, sintetizadas, estariam também onde? Nos tópicos frasais, que constituem uma parte do parágrafo durante o desenvolvimento. Toda vez que você for construir um parágrafo para trazer uma nova referenciação, você se apropria de um tópico frasal. Ele viria de maneira essencial, como termo essencial. Ok? Agora, desenvolver não a enunciação inicial, mas desenvolver quem? Desenvolver o tópico frasal é que você vai partir para o quê? Para essas ferramentas aqui, ó. Que está na tela aí, ó. Descrição, causa e consequência, citação, alusão histórica, enumeração, comparação, dados estatísticos, ok? Que é o que eu apresento aqui para você. Uma afirmação seguida de uma justificativa. A justificativa é um instrumento que quebra a condição de termo essencial ou de apenas tópico frasal. E aí você constrói uma gramática do texto. Então, os termos essenciais ocupariam qual ambiente do texto? A enunciação inicial e os tópicos frasais. Agora, os termos integrantes, o equivalente a termos
integrantes e termos acessórios, esses sim estariam em que ambiente? Estariam para povoar o desenvolvimento do tópico frasal. O desenvolvimento do tópico frasal, ou de cada tópico frasal. Ok? E aí, claro, você viria com essas ferramentas que nós estamos chamando aqui de dados estatísticos, justificativas, termos justificativos, paralelismos, relação de causa e consequência, enumeração, citação, ok? Iriam constituir o que nós teríamos como termos integrantes e termos acessórios. Agora, o que você não pode, de forma alguma, permita-me, o que você não pode, de forma alguma, trazer para o seu texto, quando estiver desenvolvendo o tópico frasal, é repetir, como o candidato bem o fez aqui, quando analisamos o texto dele, sair repetindo a mesma ideia. Cada estamento que vai sequenciando o desenvolvimento do tópico frasal tem que ir gerando o quê? Um tecido. Texto é um tecido. Tem que ir gerando o quê? Uma progressão horizontal. Não é? Você sempre tem que estar olhando o que você declarou anteriormente e ver na legislação específica ou na Constituição o que isso vai gerar como quê? Como lembrança de imbricações sistêmicas. Ok? Tá claro? Alguém pede para que você escreva um tema sobre avanços tecnológicos, já caiu tanto em prova pública, avanços tecnológicos. Você tem que ver na realidade da sociedade como o tema também se apresenta. Então, é um outro ambiente, é o espaço no texto. Um ambiente é, sem dúvida, na Constituição e em determinadas leis, em leis específicas. Outro ambiente é um ambiente da sociedade. No mercado, usam programas nacionais e usam programas estrangeiros. Como se vê o mercado nacional quanto ao conhecimento de programas estrangeiros. Então, como se dá a mão de obra? Ela conhece? Nós temos um número significativo de profissionais com conhecimento dos avanços tecnológicos de programas estrangeiros? Qual a durabilidade de programas estrangeiros quando aplicados em nosso mercado brasileiro? Quais as dificuldades encontradas para se manter, para a manutenção desses programas? Mesmo que existem, no mesmo momento em que você tem programas blindando informações, há avanços tecnológicos quebrando essa blindagem e trazendo como consequência vulnerabilidades. A moeda de maior valia também é a informação no mundo moderno. Não é isso? Nesse processo de liquidez que existe, nós vivemos um mundo da liquidez, para lembrar Bauman. Temos que estar o quê? Em vigília quanto a reconfigurações, renovações e a blindagem de informações sobre isso é de importância significativa. E os aparelhos, em seus avanços tecnológicos, têm garantido que essa blindagem? Sabemos que não. Isso tem que ser contextualizado. Não é isso? Então fique atento, sem dúvida alguma,
a como dar sequência em nossa progressão. Eu vou no próximo bloco mostrar a você 2 textos trazendo uma sequência, tá? Para que você mais e mais se comprometa com a progressão temática externa em seu texto. Um detalhe também, permita-me, no uso dessas relações é que você deve evitar características de oralidade. Usar um pra, lembra? Não pode. Usar jargão, não pode. Usar a informalidade da linguagem, não pode. Ok? Você tem que primar pelo uso culto da língua. Isso não exige um texto complexo, carregado de palavras difíceis. Claro que não, você sabe que não. Usar etc., etc., não. Use um termo que bem substitua, entre outros aspectos. Ok? Poderia servir, né? Ok? Evite a repetição de conectivos, substituindo por similares. Ok? Tudo isso vai gerando no seu texto o quê? Necessidade. Eu preciso ver o seu texto. Escreva. Eu dou o retorno, tenho certeza, orientando você. Vamos ao segundo bloco, aliás, ao quinto bloco daqui a pouco. Até lá.